Então vamos voltar para Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi no deserto, já não é, haverá um período em que ela não estará atuando porque ela está no abismo, mas irá subir do abismo e irá finalmente à perdição. Haverá um período curto em que ela há de subir do abismo e ela atuará como ela atuou durante a Idade Média. Verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Aqui ele está descrevendo o quê? Qual fase? Qual das 4 fases aqui estamos descrevendo nessa parte que fala que os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Quando é que os povos vão admirar a besta? A terceira fase, quando ela subir do abismo. Olha o que diz na última parte. Vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Qual fase é essa? Ainda que é. Terceira. Veja bem. Vamos ler a última parte do versículo 8 juntos. Os que habitam na terra, os que têm os nomes no livro da vida? Não. Os que não têm os nomes escritos no livro da vida se admirarão. Vendo a besta que era, quando que ela era? Qual fase? Primeira fase. Vendo a besta que era, ela foi. Era, foi, né? A besta que era. E é, o que diz? Já não é, exato. Já não é. E há de ser, ou há de subir do abismo. Então, quando é que os povos vão se maravilhar após ela? Quando ela subir do abismo. Então, vamos voltar a Apocalipse 13, 3, que aqui nós temos 3 fases. Diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, 1798. E sua chaga mortal foi curada, 1929. E toda a terra se maravilhou após a besta. Quando é que toda a terra vai se maravilhar após ela? Qual fase? 3. Quando ela subir do abismo. Voltando a Apocalipse 17. Versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher está assentada sobre o quê? Baseado nesse texto. 7 montes. Agora, a mulher é o quê? A igreja. Mas além de ser uma igreja, veja no verso 18. E a mulher que viste é o quê? Uma grande cidade. Qual cidade é essa? Roma. Interessante que no verso 9 diz que a mulher está assentada sobre 7 montes. Então é como se fosse uma interpretação dupla das 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes. É muito interessante, não creio que é coincidência, que a cidade de Roma é conhecida como a cidade sobre 7 colinas. Verso 10. Mas são também, olha só, e são também, embora a palavra também seja suprida, mas é uma interpretação a mais. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Verso 10 e 11, não é tão difícil como parece. É importante entender o verso 10, falando das cabeças, à luz das 4 fases da besta, para nós entendermos onde nós estamos na história. Vamos ler mais uma vez o verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram.
Agora, onde é que nós estamos? Vamos voltar ao verso 8. Vamos encontrar-nos. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. Onde nós estamos presentes? Qual fase da besta? E já não é. Segunda fase. E a segunda fase termina quando? 1798. A segunda fase se inicia em 1798, certo? Ela já não é. Ou seja, ela foi para o abismo. A terceira fase, ela sobe do abismo. Então nós temos 5 reis. Olhando para trás, a partir de 1798, quais seriam os 5 poderes mundiais? Olhando para trás, 1798, não imperadores, 5 poderes mundiais. Ok, vamos lá. Roma papal, Roma pagã, Grécia, Medo-Pérsia e Babilônia. Vocês lembram quando nós falamos que a profecia de Daniel 2, ela estabelece a base para todas as profecias em Daniel e Apocalipse? Bom, Daniel 2 é Babilônia até o fim do milênio. Então, essa profecia aqui em Apocalipse 17 precisa se enquadrar nesse período. Não podemos voltar para a Síria e Egito e Nimrod, não. E nem além de final do milênio. Então, nós vamos ler de novo o verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. Agora, qual é esse 1 que existe durante o período em que a besta está no abismo? Em que ela já não é. Estados Unidos da América. Agora, que mais? Outro ainda não é vindo. Eu quero colocar aqui, não é vindo. Pergunta, esse não é vindo está em paralelo com qual fase da besta? Qual é a primeira fase da besta? Foi. Esse foi está em paralelo com número 5. Qual é a segunda fase da besta? Já não é. Está em paralelo com qual cabeça? Estados Unidos. Enquanto ela não é, os Estados Unidos está na supremacia, né? Porque não combina uma coisa com a outra. Os Estados Unidos, país protestante, que crê em sua Constituição, professa separação entre igreja e Estado, impossível, né? Então tem sentido. Qual é a terceira fase da besta? Há de subir do abismo. Vejam bem. Agora, nós precisamos descobrir qual seria esse 7º poder que será influente para trazer a besta fora do abismo. Vamos ler mais uma vez no verso 10 e 11. Vamos ver se nós vamos compreender. E são também 7 reis, ou 7 reinos. 5 dos 7 já caíram. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. 1 existe, Estados Unidos. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Nós já vimos essa expressão em Apocalipse, que dure um pouco de tempo. Mantém essa expressão em mente, que nós vamos voltar a vê-la. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, essa 7ª, que nós ainda não identificamos, vai durar quanto tempo? Então, obviamente, a besta vai subir do abismo, mas ela só vai atuar por o quê? Pouco de tempo. Muito bem.
Vamos agora para o verso 11. E a besta que era deserto, Idade Média, e já não é o período em que os Estados Unidos estará com poder, é ela também o quê? O oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Então agora nós temos um oitavo. Esse oitavo não existia, né? Quem é o oitavo? É o quê? É a besta ressuscitada, ou a besta fora do abismo. Agora, esse oitavo é um dos 7. Qual dos 7 seria o oitavo? Ou a besta fora do abismo? Roma Papal. O que ficou ainda, então, para decidir é quem é esse 7º poder, que é rápido, ele surge apenas para ser uma transição entre Estados Unidos e Roma Papal novamente. Esse 7º, quem seria ele? Vamos agora para o verso 12. O verso 12 vai identificar o 7º. E os 10 chifres que viste são o quê? 10 reis que ainda não receberam o reino. Quem aqui ainda não é vindo? Quem aqui ainda não é vindo? Onde é que nós estamos? Segundo a visão de João. Foi, já não é ou há de subir? Onde nós estamos? Já não é. E já não é corresponde com o quê? O 6º. Certo? Então estamos aqui. Então quando João fala no verso 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, os 10 reis está onde nesse quadro? Não é vindo, exatamente. Agora, só para confirmar, veja bem o que continua dizendo. Mas receberão poder como reis por 1 hora. Está vendo essa expressão 1 hora? Ela é igual à expressão um pouco de tempo. Isso não é uma hora profética, porque nós sabemos que depois de 1844 não há mais o quê? Tempo profético. Você compara essa expressão no grego, 1 hora, em outras partes do Novo Testamento, o Eric pode até fazer isso para vocês, você vai ver que essa 1 hora é mesmo que dizer um pouco de tempo. Em outros lugares não é traduzido 1 hora, é traduzido um pouco de tempo. Ok? Então veja bem, os 10 reis vão reinar quanto tempo? Pouco tempo. E aquele que não é vindo, aquela cabeça ou aquele rei que não é vindo? Veja o que diz no verso 10 mais uma vez. E quando vier, convém que dure o quê? Um pouco de tempo. Então, veja bem, os 10 reis corresponde com a 7ª cabeça. Agora, o que diz na última parte do verso 12? Que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Ainda fica para nós determinarmos quem são. Mas no verso 13, deixa claro que é a transição entre os Estados Unidos e Roma Papal. Ou seja, o 8º. Olha só, verso 13. Estes quem? Esses 10 reis? Ou o 7º rei? Que são 10, não são um só. Estes têm um mesmo intento, ou seja, há uma união, e entregarão o seu poder e autoridade a quem? A besta. Está vendo a transição dos Estados Unidos para Roma Papal? Entre os Estados Unidos, que é a fase já não é, para Roma Papal, precisa haver o quê? Um poder que vai entregar novamente o poder que Roma Papal exerceu durante o período que foi de 538 a 1798. Então, quem são os 10 reis? Verso 14. Estes
combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Esse sétimo é a nova ordem mundial, que interessantemente está dividido em 10 seções do planeta Terra. A ONU, ela dividiu o mundo em 10 partes. Isso aí é para vocês pesquisarem. Sendo que é algo que ainda vai se cumprir, é difícil nós entrarmos em muitos detalhes. Mas é muito interessante que os Estados Unidos, quando fala ou tem os chifres de cordeiro, não pode ser o poder que vai dar novamente a supremacia de Roma, como ela exerceu durante a Idade Média. É como se os Estados Unidos trabalhassem em 2 fases. A fase dos chifres de cordeiro, que seria o republicanismo e o protestantismo. Aí vem a fase que fala como dragão. E estamos chegando mais e mais perto dessa fase. Porque é os Estados Unidos que vai ter o papel crucial no estabelecimento da nova ordem mundial, em que os reis da terra terão uma só mente. É o que diz aqui no capítulo 17, verso 13. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O número 10 é um número literal, muito provável se refere a essas 10 divisões do mundo, que foi feito pela própria ONU. Mas o número 10 também tem um sentido espiritual, porque tem a ver com o mundo. Ou seja, todos os reis da terra estarão unidos em um propósito. Vamos fazer uma recapitulação antes de darmos continuidade hoje. Apocalipse 17, o anjo está descrevendo para João o motivo pelo qual juízos tão severos cairão sobre Babilônia espiritual. Apocalipse 17. Então nós temos a razão da queda de Babilônia. Várias características da prostituta são mencionadas. Ela cometeu fornicação com os reis da terra. Isso está se referindo à união da igreja com o Estado, porque mulher representa igreja. Aqui no caso é uma prostituta, então uma igreja apóstata, e ela está cometendo fornicação, ou seja, é um relacionamento que Deus não aprova com os reis da terra. Então é uma descrição da união da igreja com o Estado. Deus chama isso de fornicação espiritual. Vamos falar de 2 motivos pelos quais Deus, ele quer que haja uma separação entre a igreja e o Estado. 2 motivos. Ontem nós falamos. Alguém lembra? Deus, ele quer uma adoração feita, não forçada. Ele quer que seja uma adoração voluntária. Mas quando a igreja está unida com o Estado, automaticamente haverá uma adoração imposta. O que Deus não quer. Se Deus quisesse isso, ele já teria assim feito o homem, para que ele o adorasse e o servisse sem ser um serviço voluntário. Outro motivo é o seguinte: quando a igreja ela se sente na necessidade do poder do Estado, é uma evidência de que ela está destituída do poder de Deus. Quando nós vemos a igreja no auge de sua existência, no período apostólico, sob o derramamento da chuva temporã, a igreja não dependia do Estado para promover o Evangelho. O Evangelho foi proclamado em toda a terra, em uma só geração, muitos avanços, multiplicação e a prosperidade espiritual da igreja
foi feito sem o poder do Estado. Quando a igreja busca união com o Estado e auxílio do Estado, é um sinal de que ela está destituída da glória e do poder de Deus. Nós temos exemplos da igreja buscando a ajuda do Estado. Nos dias de Cristo, a igreja de Deus foi até Pilatos e até Herodes para lutar contra o Deus da igreja. Nós vemos durante a Idade Média e antes da Idade Média, no quarto século, a igreja recorrendo a Constantino para comprar paz. Na Idade Média, a igreja ia aos reis das diferentes nações onde o protestantismo estava se levantando para suprimir os reformadores. Então Deus ele não quer a união da igreja com o Estado. Quando a igreja está onde ela deveria estar, em sua relação com Deus, ela não precisará da força do Estado para alcançar seus objetivos. Então, a partir do verso 3, João ele é levado para o deserto. E esse deserto é o deserto do capítulo 12. 538 a 1798, o deserto de 1260 dias proféticos. E quando ele estava no deserto, ele viu a mulher embriagada do sangue dos santos. Isso corresponde com capítulo 12, onde a mulher pura, a igreja verdadeira, fugiu do dragão, fugiu da perseguição de Satanás ao deserto, onde ela foi alimentada por Deus 1260 dias ou anos. Então aqui nós temos o outro lado da moeda. A gente vê a mulher prostituta assentada sobre uma besta, embriagada do sangue dos santos. Em Apocalipse 17, quando nós vemos a mulher e a besta, nós estamos vendo o quê? O religioso com o Estado. Então a besta de Apocalipse 17 representa a força política da Igreja Católica Romana. Essa besta, ela tem 7 cabeças e ela tem 10 chifres. As 7 cabeças têm uma interpretação dupla. As 7 cabeças são 7 reis e 7 montes sobre os quais a mulher ou a grande cidade, Babilônia espiritual, que é Roma, está assentada. Então as 7 cabeças são 7 reis. Mas antes de voltar a falar sobre os 7 reis, vamos recapitular a besta. Diz no versículo 10, no verso 8, que a besta ela tem 4 fases. A besta que viste, primeira fase da besta, foi. Qual é a segunda fase? Já não é. Terceira fase, há de subir do abismo. E quarta, irá à perdição. Então nós temos 4 fases do poder político da Igreja Católica. Foi se aplica a qual período? O deserto. Porque quando João fala foi, ele está olhando para trás no período no qual a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Então a besta foi, ou seja, o período do deserto. Já não é o período em que um país que promove a democracia seria a potência mundial. É um período que começa no ano 1798 e vai até um período que ainda não sabemos. Há de subir do abismo quando não sabemos, mas em breve. Agora, esse há de subir do abismo está relacionado com a expressão e os que habitam na terra se admirarão, ou seja, vão se maravilhar após a besta. Quando isso vai acontecer? Quando
a besta que representa os Estados Unidos de Apocalipse 13, começaram a falar como dragão. Há de subir do abismo, ou seja, hoje a Igreja Católica ela está em um abismo. Ela existe, inclusive hoje ela é uma nação pequena, a menor do mundo, mas ela existe como poder político, mas ela está em um abismo. Por que ela está no abismo? Porque existe uma cadeia de circunstâncias que a prende para que ela não faça o que ela fazia durante a Idade Média. E qual é essa cadeia de circunstâncias? Hoje, a potência mundial, que é os Estados Unidos da América, continua professando democracia. Então, enquanto isso não mudar, ela continua não sendo. Ou seja, a mulher existe porque em Apocalipse 17 não há menção dela não existir até depois do fechamento da porta da graça. Mas a besta, ou seja, o poder do Estado da Igreja Católica, ela já não é o que ela foi durante a Idade Média, durante um período. Mas ela há de subir do abismo. Por quanto tempo? Pouco tempo. Não sabemos quanto, mas é um pouco tempo. E depois ela irá a quê? Perdição. Essa irá à perdição e começa com qual praga? Juízos contra a Babilônia espiritual especificamente. Qual praga? A quinta, que é o juízo contra o trono da besta. A sexta, que também é contra a mulher, que é o secamento do rio Eufrates. E a sétima, o grande terremoto. Então essas são as fases da besta que representa o poder do Estado da Igreja Católica. Agora, nós também temos, além da besta em suas 4 fases, as 7 cabeças da besta, os 7 reis. 5 já caíram, 5 estão no passado. Quais são esses 5? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. Como disse, 5 já foi. Então, foi da besta, 5 cabeças já foram. Agora, a sexta, o que diz? Capítulo 17, verso 10. E um existe. Esse um que existe é o quê? Estados Unidos da América. Aí nós temos o sétimo, que diz a respeito do sétimo. Outro ainda não é vindo. Então, um sétimo ainda não é vindo. Aí diz que tem um oitavo. Mas são quantas cabeças? Então, como que pode haver um oitavo se só tem 7? Porque faz parte dos 7. Na realidade, são 7. Mas em ordem cronológica, desde Babilônia até o fechamento da Porta da Graça, 8 potências mundiais existirão. Só 7, mas 8 surgirão. Então, um vai surgir 2 vezes. No caso, é o oitavo. Diz assim, no verso 11, e a besta que era, e já não é, ela é também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Então, o oitavo, que na realidade não é um novo, mas é apenas a besta. Ou seja, quando ela há de subir do abismo, é o oitavo, que faz parte dos 7, que é Roma papal. Verso 12 vai nos dar a identificação do sétimo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino. Então nós temos 10 reis que ainda não receberam reino. Quais das cabeças dentre as 7 ainda não receberam reino? A 7ª cabeça. Então a 7ª cabeça são os 10 reis
que ainda não receberam o reino. Nós identificamos isso como a nova ordem mundial. É a transição entre os Estados Unidos, em sua fase democrática, para os Estados Unidos, falando como dragão, que vai conceder poder à besta. Diz o seguinte, no verso 12: mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, para que possa haver uma transição dos Estados Unidos de volta para a intolerância e a tirania da Idade Média, haverá uma nova ordem mundial. Haverá uma união das nações com um propósito. Diz aqui no verso 13, estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Também diz assim no verso 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. O que vai acontecer? Esses reis da terra que vão ser conduzidos a entregarem novamente ao Papa aquela supremacia da Idade Média, farão isso acreditando que isso é para o bem do mundo. Mas quando as pragas caírem, quando uma praga cair sobre o trono da besta e outra praga cair que vai causar que o sistema de apoio dela seja convertido contra ela, quando todas essas coisas, esses juízos de Deus caírem, estes homens verão que eles foram enganados. E isso vai causar uma revolta. Na realidade, vai haver 2 revoltas. A revolta das ovelhas que foram enganadas e a revolta dos reis da terra que foram enganados por este poder diabólico que é usado por Satanás para alcançar aquilo que ele almejava no céu, a adoração dos seres criados por Deus. Depois de Deus derramar os juízos sobre a terra, tudo vai se converter contra ela. No verso 14 fala sobre essa perseguição que ocorrerá contra os santos de Deus, da parte da nova ordem mundial em união com a besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.